Bem, nós estamos de volta com o nosso programa Conexão Empresarial. Mais uma vez agradecendo a cada um de vocês que vem acompanhando o programa, tanto na NET, claro, nos canais 9 e 527 HD, ou no YouTube, a hora que você quiser, da forma que você quiser, na programação que a gente está disponibilizando a cada dia. Então, todos os dias a gente está levando para a nossa página do YouTube uma série de programas novos e disponíveis para assistir a hora que quiser. No programa de hoje eu estou tendo a alegria de receber uma pessoa que eu tenho o privilégio de acompanhar as últimas décadas. Rodrigo Ferraz, além de ser um empreendedor diferenciado, um empreendedor que realmente busca uma gestão de alta qualidade, é um cara extremamente bem relacionado no Brasil, é um cara que conhece o que se passa e por isso eu tenho a alegria de conversar com ele sempre, porque a gente está sempre aprendendo. Nesse caminho, eu tive a oportunidade de conhecer, de conviver com o Rodrigo lá atrás em vários momentos. Entre eles, a gente teve alguns eventos aí que um amigo muito especial fazia, que era um evento que acontecia no Guarujá, aconteceu em Itaparica, que se chamava Novos Líderes, feito por um sujeito muito especial, que é o André Scaff, e o Omar, os dois faziam esses eventos, que era realmente diferenciado. E o Rodrigo sempre aglutinando novas relações e aperfeiçoando o que ele falou desde a escola. Nesse processo, onde você, então, se formou dentro dos caminhos aí que trilhou, começou experiências que você entendeu que não eram os caminhos que iriam trilhar, aos 28 anos, de fato, concebe um novo negócio, que é a primeira semente da Albanos que a gente conhece hoje. Nesse processo de implementar um novo produto, de criar um novo negócio, depois que você viu que o negócio pegou, nos primeiros meses ali você falou, opa, deu certo, acertamos a veia. A partir daí, como é que foi o desenrolar? E aí eu estou falando, vamos falar por etapas. Antes da gente chegar agora, quais foram os primeiros movimentos aí que você fez no Albanos, que você entende que foram vitais para o momento de hoje? Primeiro, sempre uma... como é que eu posso dizer? Sempre a gente está muito voltado para a questão profissional. A gente sempre teve um olhar para o ser humano, seja nosso colaborador, seja o público. Então, as pessoas dizem, o cliente sempre tem razão. Igual isso, o funcionário, o colaborador, sempre tem que vir também em primeiro lugar. Então, a gente sempre teve um cuidado, uma atenção para isso, para essa parte comportamental e psicológica. Eu acredito que antes da gente ser profissional, a gente é ser humano. Então, dentro dessas coisas de gestão, treinamentos, palestras, dinâmicas, voltado não para o comportamento profissional, mas para o comportamento humano. Eu acredito que se uma pessoa está se resolvida com ela mesma, emocionalmente, ela vai ser um profissional muito melhor do que se ela estiver desequilibrada. Então, isso foi a primeira questão. Segunda questão, essa questão do cliente, não de ter razão, mas de observar, de dar atenção. A gente sempre foi muito atento ao cliente e também ao colaborador. Terceiro, uma coisa que foi legal para nós, que eu acredito até hoje, talvez seja um dos primórdios nisso aí, é a questão de um capitalismo um pouco mais consciente. Preocupar com o próximo, estar atento ao próximo. Trazer, além do retorno para o acionista, para o colaborador, manter o emprego, etc., mas algum tipo de benefício para a sociedade. Então, eu lembro direitinho, quando a gente abriu o Albanos, a gente teve a preocupação de distribuir entre os vizinhos placas de sinalização de garagem, cones, avisar a comunidade que estava em volta do que ia acontecer. No Albanos, a gente sempre teve muitos trabalhos sociais, não assistencialistas, mas de capacitação, formação. Então, isso fez com que, aí, alguns falam em energia, outros falam em significado, mas sempre trouxe bons fluidos para nós. Querubins está onde? Querubins é
a favela ali na comunidade do Acabamundo. Mas está onde dentro dessa fala sua? Exatamente. Um dos projetos sociais que a gente fez foi com o Querubins, com a Magda, que também merece, essa precisa ajoelhar. É uma boa entrevista aqui, uma boa pauta. Realmente ela é diferente. A Magda é a gestora do Querubins. Então, Magda, já está convidada para vir aqui falar um pouco do Querubins. Ela tem um trabalho social ali na favela, na comunidade do Acabamundo, e aí a gente percebeu a força dela, a verdade dela, o trabalho dela, e pela proximidade do Albanos, no início dos anos 2000, eu montei uma escola de cozinha para ela, exatamente para capacitar as pessoas. Depois a minha irmã, nessa mesma linha, fundou uma ONG, eu ajudei ela também, formamos 800 pessoas aí como atendente de lanchonete, doméstica, garçom. Então, acho que esses fluidos, fazer o bem nos faz bem. Então, dentro disso, eu acho que eu sempre fui muito agraciado, abençoado, com energia boa. E aí, nessas gestões que eu te comentei, também tem a gestão empresarial, que aí a gente viu que um sujeito chamado Eduardo Bier, Dado Bier, em 1996, segundo semestre, ele montou em Porto Alegre a Dado Bier, que era a primeira fábrica de cerveja artesanal do país. Esse foi efetivamente o pioneiro. Esse foi o pioneiro, esse é o primeiro. E aí, eu e o Theo olhamos aquilo assim, Theo, cara, a gente já está vendendo esse tanto de chopp. Que é da família Gerdau. É o Dado Johann Peter. Exatamente, ele é sobrinho. E aí, a gente olhou aquilo e falou assim, não, imagina, a gente está vendendo esse tanto, se a gente fabricar, nós vamos explodir, nós vamos ficar bilionários. Vamos atrás desse cara. E aí, começamos a pesquisar, apareceu um austríaco, o Erwig, aqui em Belo Horizonte, que casou com uma brasileira, morando em Belo Horizonte, e a família tinha uma cervejaria na Áustria. Um amigo em comum nos apresentou, e aí o Erwig, por sua vez, tinha um amigo austríaco que queria investir no Brasil, nós abrimos a primeira microcervejaria de Minas Gerais, em 1997. Essa foi a primeira Krug Beer lá na Bodytech. Onde é a Bodytech. Hoje. E ali não tinha nenhum prédio, nada. Aliás, tinha um prédio, nada. Era da família Pentanha Guimarães, que eu vou te falando da questão do relacionamento, que era o meu vizinho de frente. Então, o ponto era excepcional, mas eles não queriam vender. Aí eu fui conversar com o Lúcio, que era o proprietário. Ô Lúcio, estou querendo abrir, o Lúcio sempre foi uma referência para mim, Lúcio Pentanha Guimarães. Eu disse, não, para você eu vendo. E aí a gente comprou o terreno e fundou lá a primeira fábrica de cerveja artesanal de Minas Gerais, que realmente é a Krug. 1997. 23 de setembro de 1997. Aí, já... Quantos anos você estava? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Ok. E aí, ali, eu falo também que o sucesso também, às vezes, pode ser um seu grande inimigo. A gente embalado, tendo muito sucesso, etc., fomos para cima e montamos o negócio. E ali não estava no tempo certo. Primeiro, o ponto era excepcional. Primeiro, pelo investimento. Na época, milhões de dólares. E a boa parte era material... Industrial? Não, industrial não, era importado, equipamento importado. Segundo, não tinha essa cultura da cerveja artesanal igual a gente tem hoje. Então, o chopp era turvo, que hoje é normal. E aí todo mundo fala assim, nossa, mas que... Chopp sujo. Mas exatamente graças a essa gestão, também muita determinação, a gente conseguiu segurar o negócio. Teve a crise do dólar da Rússia, em 2002, que nos afetou bastante, porque boa parte era importado. E aí conseguimos passar sobre essa tormenta. Em 2002 teve uma separação societária, que o Theo, o Erwig e o outro austríaco, que é o Marcos, ficaram com o Albanos, ficaram com a Krug, e eu fui na minha carreira solo para o Albanos. E aí fui montando outros bares, restaurantes em Belo Horizonte,
A Na Sala já tinha 2 anos, que foi com o Bruno Carneiro, o Juliano e o Flávio Carneiro, também foi uma coisa muito legal. Enfim, aí veio uma carreira para a gastronomia. Quais foram os pontos aí? Você teve, além do Albanos, Na Sala, House Mutchen, que é um dos principais restaurantes de comida alemã, a tradicional. Aí, na época, a gente adquiriu da família Ladeira o Colúmbia, que virou Maria de Lourdes, atualmente hoje é a Pizzaria Marília, em frente ao Tizé. Também a segunda Pizzaria Marília, eu fui sócio também. Teve também o Frade, também ali no São Bento. E aí, de novo, a minha característica pessoal influenciou no meu rumo. Porque a ideia era que, igual você ter a onigiri, que é o japonês. Famoso, Eduardo e Guilherme Campos. Nossa Senhora, tem 20 anos que eu não vejo os dois. Eduardo em Santa Catarina. Campos. Um abraço para vocês lá em Santa Catarina. Então. E aí tinha esse tanto de restaurante. Os dois mudaram para lá? O Eduardo, sim. Acho que o Guilherme está em Belo Horizonte fazendo evento. Cara, muito legal. Foi um restaurante fantástico, foi em um lugar, mas o que eu mais lembro era lá no Posto Fernanda. Exatamente. 1996. E tinha o sushis antes e o nigiri pode falar que foi o segundo. E aí, esse tanto de bares e restaurantes, cheguei a ter uma época que tinha 500 funcionários. E aí eu vi que eu não estava conseguindo manter, porque a ideia era o seguinte: o mesmo padrão de excelência que eu sempre mantive no Albanos, de atendimento, de chopp, de tudo, eu não estava conseguindo repetir em todos os lugares. Porque a ideia era, um dia o cara quer sair para comer no boteco, outro dia ele quer no alemão, outro dia quer uma pizza, outro dia quer na boate, etc, etc. Então, esse padrão de excelência levar para cada coisa. Porque em Belo Horizonte não é fácil sobreviver nessa questão da gastronomia, do entretenimento. Depois eu posso até falar por quê. A gente depende muito do mineiro, do Belo Horizontino. Então, na época, a gente não acreditava em ter uma rede de albanos, por exemplo. Acreditava em ter vários tipos de gastronomia, mas dentro de uma mesma excelência. E aí eu vi que eu estava me perdendo com muita coisa, muita responsabilidade, e aí também fui me desfazendo aos poucos de cada restaurante. E aí concentrando nas coisas que realmente eu tinha mais afeto, não, a palavra não é afeto, mas... Dedicação e envolvimento. E decisão de fazer o negócio crescer, que exatamente. Eu tenho certeza que é o que está sendo feito com fartura igual. Isso. E aí, da Na Sala, chegando no ponto ainda da questão dos eventos, da Na Sala, junto com o Bruno e o Juliano, principalmente, a gente montou uma produtora de eventos ligados à música. Flávio também participando disso. E aí, nessa questão, é a NS Eventos. E aí, nesse criar a produtora, o Ralph Justino, que realmente criou o primeiro festival de gastronomia do Brasil, que é o Festival de Tiradentes, me chamou para ajudá-lo. Eu já conhecia ele. E aí eu cheguei em Tiradentes, me encantei, e aí eu falei com os meninos, esse negócio de música não é para mim, é uma noite mais acelerada. Eu gostei desse negócio aqui da gastronomia. A gente separou a sociedade, eu me dediquei exclusivamente para a gastronomia e fiquei um sócio conselheiro, vamos dizer assim, da Na Sala. E aí, daí nasceu realmente o que você falou aí, houve a transformação do Festival de Tiradentes, depois veio a questão dessa plataforma Fartura Gastronomia, e aí as coisas foram acontecendo e estamos aí até hoje. O que aconteceu? Me conta aí, o que aconteceu com o Festival de Tiradentes? O que aconteceu empresarialmente como negócio com o Festival de Tiradentes? Me conta o que se deu a partir do momento que você assume o Festival de Tiradentes. Em quantas cidades está? Quantas pessoas já atenderam nesses últimos anos? Quantas pessoas está atendendo por ano, por exemplo? Conta um pouquinho o que virou o negócio empresarial dos eventos. Aí, com o conhecimento que eu estava do Albanos, eu já tinha uma noção melhor dessa questão de cruzar todas essas coisas de produto, oportunidade, time, né? E aí, quando eu assumi lá, quando eu entrei no primeiro ano, em 2009,
eu vi que o festival vinha perdendo força, porque ele era muito focado em atração internacional. E aí, naquela época, era o começo da internacionalização Da comida mineira, da comida brasileira. Vou melhorar, mineira. em vez de internacionalização, o começo da valorização da gastronomia regional. Madrid Fusion. Vai chegar nessa... A gastronomia regional como realmente um ativo. Isso é simples. Quando você viaja, você quer experimentar a gastronomia local. Isso acontece antes no Brasil, o que era bacana até o início da década de 2000 era a cozinha francesa, restaurante francês, restaurante italiano e por aí vai. O que continua sendo uma delícia. Sim, não, jamais querendo, mas houve a ascensão da nossa gastronomia. Por quê? Porque o turista, com essa globalização, mundo pequeno, quando ele vai, igual eu falei, quando ele vai para um lugar, é que ele quer experimentar a gastronomia do lugar. Então, aquela questão que para nós era, não uma vergonha, mas não era um ativo nosso, não era um orgulho nosso, mostrar o que a nossa gastronomia estava em plena transformação. Então, dessa questão de internacional e atração, e atração também é uma coisa perigosa, porque você fica refém. Na música, né, você vê que os festivais acontecem anualmente ou de 2 em 2 anos, porque se um ano você traz o U2, e no outro ano você tem que trazer o U2 e o Paul McCartney, porque aquilo ali se esgota um pouco. Então, tem que dar esse tempo para essa questão do entretenimento, na maioria dos casos. Então, eu saí de internacional e atração para Brasil e educação. Como? Em Tiradentes, eu observei lá uma pequena cadeia produtiva, eu vi isso literalmente. Um queijeiro da região entregando o seu queijo no produto, aquelas bicicletas que vai tipo um caixote na frente. Ele parou na frente de uma mercearia, desceu, entregou o queijo e, por coincidência, eu estava ali passando um certo tempo. 2 minutos depois, saiu uma mulher com o queijo. Eu falei, ué, já vendeu? Assim? E aí que eu fui entender o que é essa cadeia produtiva da gastronomia. O produto, o produtor, a região, o mercado e o consumidor final. E aí encomendei um estudo econômico disso com o professor Falcone. E na hora que ele me entregou, ele falou assim, você tem um ouro na mão, menino. Eu falei assim, mas como assim, professor? Não, é porque se você soma todos os participantes dessa cadeia produtiva, a indústria, a agricultura, a agropecuária, você tem a maior participação do PIB do Brasil. Eu falei assim, nossa senhora. E aí, tanto que você tem o programa, o Agro-B. E a gente às vezes não dá tanto valor, porque no Brasil, aqui é literalmente abençoado por Deus e bonito por natureza. Você joga semente, outro dia você tem a árvore. Então, a gente tem fome. Mas se você pegar em termos de tamanho do país, é muito pontual. Sim. Essa questão. Às vezes a pessoa vive de maneira ruim, etc., mas, igual eu já fui para o Amazonas várias vezes, você vai lá no meio da floresta, tem lá o cara que vive da pesca e tudo mais. E é raro você ter um país continental sem clima, de gelo e de deserto. Então, o Brasil tem essas características. E aí eu vi que eu tinha uma grande oportunidade. E aí eu comecei a viajar pelo país, pesquisando essa cadeia produtiva. O que a gente via, o que a gente pesquisava, a gente trazia para Tiradentes. Então, quem ia para Tiradentes começou a ter a oportunidade de experimentar fruta, carnes diferentes, temperos diferentes, várias coisas que às vezes são estranhas para nós, pelo tamanho do nosso país. E aí isso deu muito certo. Houve uma descoberta ali de comida do norte, do nordeste, do sul, dessas pesquisas que a gente viajava e trazia, e começou a decolar. E aí sim a questão da sinergia. Tiradentes, uma cidade linda historicamente e naturalmente. Já tinha uma certa infraestrutura de hotelaria, já tinha alguns restaurantes. E aí, eu acho que o festival foi responsável disso, na época do Ralph. Então, houve um desenvolvimento em conjunto da cidade, da gastronomia brasileira e mineira e também do festival.
E aí fez assim. Hoje, o festival está em quantas cidades, atendendo a qual tamanho de público? Então, vou chegar nesse ponto. Com essa ideia que a gente levou para Tiradentes, etc., dessa gastronomia brasileira e também mineira, e com muito credibilizado, porque esse conteúdo a gente começou a fazer livro, filme e ganhar prêmios nacionais e mundiais. E também um know-how em fazer evento, porque até a grama de Tiradentes é tombada. Então, veio a ideia de ir para outras cidades. E aí, a gente veio para Belo Horizonte em 2014. Foi o primeiro evento em Belo Horizonte? Foi o primeiro evento em Belo Horizonte. E aí, em 2014, não tinha... Eu falei assim, vamos bolar uma marca, gente. Aí, Rafael Manteço e Alexandre Minardi, dessa tarefa para os dois, porque não tinha sentido ter a marca Festival de Gastronomia Tiradentes, Belo Horizonte. É meio estranho. Então, eles vieram com essa marca Fartura, que nada mais, nada menos do que o símbolo da nossa gastronomia. Porque, igual eu estava dizendo, como não tem gelo nem deserto, você tem uma fruta e frutos do mar no Nordeste, os peixes de água doce no Norte, junto com carne, né, no Centro-Oeste ali, no Sul, café, o jacaré. É uma riqueza, é uma fartura que o brasileiro e também o mineiro tem e que às vezes não observa. Então, o nosso trabalho foi exatamente de valorizar. Então, a gente criou essa marca Fartura. E hoje tem Belo Horizonte? Belo Horizonte. E aí, foi feito em São Paulo várias vezes? Aí, quando a gente acabou o evento de Belo Horizonte, a gente já teve a oportunidade, proposta para várias cidades. Aí, primeiro a gente foi para Fortaleza, junto com o Tasso Gereissati. Depois para São Paulo, junto com a Folha. Depois Belém, Porto Alegre e Lisboa. Então a gente está em todas as regiões do país e também em Lisboa. Isso foi até 2020, até março de 2020. A partir daí, teve que fazer uma nova reinvenção. Isso. Como é que foi, então, a partir desse momento em que a gente tem a restrição por conta da pandemia, a gente estava aí numa expansão crescente, vertiginosa. Fazendo evento em São Paulo, Nordeste, Belo Horizonte, saindo de Tiradentes, e aí veio o comunicado que você não podia fazer mais nenhum. Mais nada, nem sair na rua. A partir de março de 2020. E aí? Aí também, volto a falar, as características pessoais e uma equipe muito boa que eu tenho, muito determinada. Eu sentei na mesa e falei assim, gente, é o seguinte, não temos nada para fazer. E aí? E aí troca ideia dali, troca ideia daqui, sobe, desce, etc. Vamos fazer digital. E aí criamos vários sistemas, vários processos que a pessoa ia receber o prato, o jantar em casa, através do sistema de delivery, em cooperação com aplicativo e restaurante, e o chefe explicando na televisão como é que fazia o prato. Enfim, uma criatividade olhando sempre a solução do que o problema. A tecnologia foi vital. Foi vital. E aí, realmente, a gente foi o único projeto de gastronomia do país que conseguiu, além de sobreviver, vencer. E a gente saiu muito maior do que a gente entrou na pandemia. Então, no ano de 20 e 21, você perguntou de números, a gente teve uma audiência de 3 milhões de pessoas que interagiram com a gente. Ou compraram produto, ou curtiram, ou comentaram, ou repostaram. Ao longo de 2020 e 2021? 21. E eu tinha um público até 2019 em torno de 1 milhão de pessoas, que eu tinha atendido em todos os eventos. Então, em 2 anos, a gente triplicou a nossa audiência. Público de 1 milhão, presencial. Fisicamente. Ao longo de todo o tempo do festival, de 20 anos? Eu conto de 9 a 19. Ok. 10 anos. E aí, quando você vai para o digital, você aumenta ainda mais a audiência. 3 milhões. Com a qualidade que tem, com exatamente. Chefes, com a disseminação. Foi muito legal. Só para vocês terem uma ideia, eu tive o prazer de experimentar algumas vezes esse processo. A comida chega para você numa embalagem lá toda bonitinha, empacotada, a vácuo, o que é, o que não é.
E você tem lá um QR Code que te Isso. leva para o chefe que vai estar fazendo a explicação, e aí você faz ali o seu prato com uma assistência incrível e com uma forma realmente que só surgiu por conta da pandemia. Sim. Se não fosse ela, você não iria ter isso. Exatamente. É o carro apertado que anda, né? E a gente tem orgulho de falar que foi o primeiro festival digital do país, também o primeiro festival híbrido, que já foi em 2021, e novamente meio lançando tendências. Então, essa questão de tantos festivais que foram... Primeiro, Tiradentes ter sido o primeiro por conta do Ralph. Mas essa questão de democratizar a gastronomia, levar ela, entre aspas, para a rua, a gente começou a fazer isso em 2010. Hoje você vê o tanto de eventos de rua que teve. Essa questão dessa forma aí de levar a gastronomia para os lares, vários outros chefes adotaram e foi um modo de sobrevivência de vários restaurantes. A pandemia foi em segunda quinzena de março, início de abril. Em junho, a gente já estava com o festival na rua. Foi muito forte. Rodrigo, infelizmente a gente já está com quase 1 hora de Nossa, programação. passou rápido. E a gente tem mais alguns poucos minutos. Eu queria focar esses poucos minutos em saber de algumas coisas específicas. Dinheiro, realização ou reconhecimento? Dinheiro, realização ou reconhecimento? Todos juntos é o ideal, mas por critério e por opção. Quais são os seus primeiros? Eu vou colocar primeiro trabalho, reconhecimento, dinheiro e... Não, então é realização, reconhecimento e dinheiro? Sim. É isso? É. A realização é uma parte que te move. O trabalho eu sempre acreditei que é uma consequência do trabalho. Desculpa, o dinheiro eu sempre acreditei que é uma consequência do trabalho. Se você fosse voltar aos 28 anos, começar tudo de novo, mesmo que repetisse cada passo, acrescentaria outros? Acrescentaria outros. Eu tentaria, da minha parte pessoal, maturidade, tentar ter avançado mais rápido. Eu falo que a idade traz... Mais rápido? Mais rápido. Não a parte profissional, mas essa questão, a sabedoria de você lidar com o outro. Isso todo mundo quer, né? Exatamente. Então, eu teria tentado... como diz o outro, tem o negócio, a juventude dos 30, o dinheiro dos 40, a sabedoria dos 50, tem um negócio desse aí. Você sabe que é uma situação muito difícil. Todo pai, normalmente, quer eliminar essas partes. Mas no final da história é impossível, porque você quer vivê-las. Sim. Então, a pessoa quer vivê-las. Esse amadurecimento, eu acho que eu poderia ter sido mais breve. Na sua vida profissional, quais são as principais lições que você tirou aí, que você sintetizaria numa aula? Como é que você poderia ofertar para uma pessoa que está nos assistindo e que está começando a se mover profissionalmente, está começando a se realizar em alguma atividade profissional? O que você tem aí das principais lições que você tirou ao longo desses 28, 30 anos, 25, 30 anos? Eu acho que a questão da determinação é a base de tudo. Ela realmente é que diferencia cada ser humano, o seu grau de determinação. É diferente de teimosia. Teimosia é quando você continua insistindo sabendo que aquilo vai dar errado. Determinação é diferente, é a força de vontade. Esta base, com outras duas questões, que é a inovação e criatividade, junto com essa atenção ao ser humano. Quando eu falo ser humano, seu colaborador, seu cliente, o desejo e tudo mais, naturalmente vem as outras coisas todas, a gestão, a marca, etc. Mas, em primeiro lugar, a determinação, em segundo lugar, a criatividade e inovação, e a terceiro, e junto com isso, com a determinação e inovação, a atenção ao ser humano. O que é família? Tudo. Eu sou muito grato a todos os relacionamentos que eu tive, me ajudaram muito, muito mesmo. Essa base da família, tanto por parte dos meus pais, que eu acho que eu estou aqui por conta disso, tanto a família que eu constituí, foram muito importantes para tudo, porque no final tudo passa. O Albans vai passar, a VB vai passar, várias outras empresas, mas
você como ser humano, você e sua família, você e seus amigos, isso é que fica. Realidade hoje, em relação a como começou, para a gente finalizar. Albanos, retrato presente, o que ela conseguiu conquistar ao longo desse tempo, quantos rótulos, qual capacidade de produção, como é que você imagina os próximos 10 anos? Vamos lá. Primeiro, uma história bonita, né? Porque nasceu como uma choperia. A gente foi para o mercado de cerveja artesanal no segundo semestre de 2018. Vamos colocar em 3 anos, a gente já está situado entre as 5 maiores marcas e com o reconhecimento do mercado como uma cervejaria que tem um volume grande e também uma excelência muito legal, através dos prêmios todos que a gente conquistou, tanto nacionais quanto mundiais. Então, estamos num momento bom. Tivemos esse solavanco da pandemia, que foi não só para a gente, mas para o setor como um todo, foi muito difícil, mas conseguimos também sobreviver e vencer. Estamos mais fortes hoje do que no segundo semestre de 2018 ou no início da pandemia. E realmente a gente vem num crescimento muito grande. Em 2020, nós dobramos a capacidade de produção. Em 2021, redobramos. E agora, para o próximo semestre de 2022, a gente vai dobrar novamente. E aí a gente vai para uma capacidade aí em torno de 400 mil litros, mais ou menos. Eu anunciei em dezembro de 2021 que a gente estava chegando em 300 mil litros. Então já está indo para 400. 400, 450. No Conexão Empresarial de dezembro do ano passado, eu falei lá que o Albanos estava chegando a uma capacidade produtiva de 300 mil litros mês. Está indo para 400. 450, até mais um pouquinho. E aconteceu o seguinte, em dezembro, e foi muito interessante, porque em dezembro de 21, o que a gente tinha planejado de ampliar, mesmo com a pandemia, nós batemos no teto. Então já veio a necessidade para ampliar novamente para dezembro de 22. Mas ainda, vamos dizer assim, para o segundo semestre, né? Mas ainda não está fácil, porque estamos meio pagando as contas dessa sobrevivência toda que teve desses 2 anos. Imagina quando ele estiver produzindo 4 milhões e meio de litros. Ele vai falar que está pagando todo o investimento. Não, mas é porque... Isso é a história do empresário de maneira geral, mas que não está errado. Não, é porque realmente tem as suas peculiaridades. Rodrigo, queria te agradecer, queria anunciar para os nossos telespectadores que o Rodrigo está finalizando o programa Conexão Empresarial hoje, mas vai estar aqui no canal Viver Brasil permanentemente, como sempre esteve conosco. Queria te dar parabéns mais uma vez por toda a capacidade empreendedora, por toda a disposição em criar esse movimento todo, dos eventos, da questão da cervejaria, indústria, da revitalização do Festival Tiradentes, que começou de uma forma e hoje está em diversos lugares do Brasil fazendo esse desenho. Não só buscando referência de fora, mas principalmente valorizando o que a gente produz no Brasil, com fartura. Isso. Então, queria te agradecer, parabéns. Esse final de semana, na verdade, no último final de semana de abril, teve um evento fantástico, que foi o Fartura em Inhotim. Em Belo Horizonte, a gente pode esperar alguma coisa nesse ano de 2022? Uma grande novidade para novembro de 2022, homenageando aí essa questão da cidade criativa da gastronomia mundial, que é Belo Horizonte. Nós vamos trazer um evento que vai ser uma referência na América Latina. Ué, que bom. Então, vamos celebrar o aniversário do PCO dia 9 de novembro por lá. Isso mesmo. Rodrigo Ferraz, muito obrigado, parabéns por tudo. Obrigado por ter vindo aqui no Conexão Empresarial. Prazer enorme. E vamos aos próximos. Obrigado.